Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Aqui é o seu amigo, Pastor Thiago Pereira. Quero falar algo bem rápido para você. Vamos falar a respeito de um sentimento que tem paralisado a vida de muitas pessoas, talvez tenha até mesmo paralisado a sua vida. Nós vamos falar de um sentimento chamado medo. É isso mesmo. O medo, ele é fundamental para a sobrevivência humana. Por exemplo, quando você está em uma situação de perigo, entrando em um lugar que você percebe que é perigoso, você não vai entrar naquele lugar porque o medo, automaticamente, ele vai te alertar que você está correndo perigo, então você não vai passar por aquele lugar. Esse é o medo numa medida que te traz uma certa proteção. Mas não é difícil a gente observar e perceber que, na maioria das vezes, nós estamos com medo de coisas que não fazem sentido, ou às vezes de algo que na verdade não vai acontecer da maneira que a gente pensa, ou que o nosso medo nos faz criar ideias a respeito de certas coisas, situações, momentos, fases que nos fazem paralisar por conta do medo, ou melhor, sentindo medo, nós paralisamos. Uma fase não determina a sua vida. Existem fases da vida que nos fazem sentir medo. Medo da morte, medo do fracasso, medo do abandono, medo de dar errado, medo da perca. Existem inúmeros tipos de medo que nós podemos nomear, relacionar, você pai, mãe. Talvez o medo que aconteça algo com seu filho, com a sua filha. Enfim, o medo, ele é um instrumento, ou melhor, ele é uma ferramenta que às vezes a nossa mente usa contra nós mesmos. Ou às vezes o adversário, ele tenta nos colocar medo, e é uma estratégia de guerra. Colocar medo para que o adversário não avance. Porque se o adversário avançar, de repente, o lado A pode perder a guerra para o lado B. Então existe essa estratégia de colocar medo. Na Segunda Guerra Mundial, teve um determinado período onde o exército alemão eles estavam à beira de perder a guerra. Então o que eles fizeram? Eles amarraram lata nos seus aviões para fazer muito barulho. E esse barulho fez com que os seus adversários sentissem medo e se escondessem. E se escondendo, eles não ousaram atacar em um momento que seria fundamental. Ou seja, às vezes o medo ele vai te impedir de tomar atitudes, de avançar em momentos fundamentais, aonde exatamente seria a coragem que te levaria à vitória. E a coragem não é a ausência de medo. Ela é algo que vai te fazer enfrentar o medo. E quando você enfrenta o medo e você vence a situação, ou você vê que não era tão ruim quanto você imaginava, ou quando você enfrenta e o resultado é diferente daquilo que você esperava, você vai perceber que, na verdade, se você não tivesse agido, você teria perdido a oportunidade, talvez, de vencer, ou de alcançar, ou de conquistar, ou de viver algo que Deus preparou para você viver, ou algo que você precisa viver,
uma escolha que você precisa fazer, uma decisão que você precisa tomar. Porque o medo, ele pode sim fazer você paralisar à beira da vitória, às margens de uma conquista, às margens de um novo tempo. Quantas pessoas elas perderam oportunidades grandiosas porque faltou um segundo de coragem. Se naquele momento ela tivesse tido coragem, ela teria feito um bom negócio, teria aceitado uma proposta, teria abraçado uma oportunidade, teria ingressado em uma mudança que mudaria o destino dela absolutamente. Então, o medo pode sim fazer você paralisar. Olha o que Deus fala para Josué, em Josué capítulo 1 e versículo... Vamos ler aqui, ó, capítulo 1 de Josué, até o versículo 9. Vamos ler até o versículo 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde o Líbano, até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Nenhum te susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em outras versões, Deus está falando para Josué: ser forte e corajoso. Por quê? Porque Josué está no limiar, está a um passo de conquistar a promessa que Deus havia feito ao povo por intermédio da vida de Moisés. Aliás, feito a Abraão e fez com que o povo chegasse até lá por intermédio de Moisés. Agora, se Josué não avança, ele não toma posse, ele não conquista, ele não vive aquela experiência que não só ele, mas a família dele e todas as pessoas ali envolvidas, elas lutaram e chegaram até ali para ter aquela experiência. Então acontece que existem experiências que só depende de você avançar. Só depende de você ousar. Porque Deus ele já liberou uma palavra, já fez uma promessa. Deus quer te dar essa tão esperada vitória, essa tão esperada bênção.
essa tão esperada promessa, e é nesse momento que o medo vai tentar te paralisar. E a mensagem para você é essa: tem bom ânimo, ser forte e corajoso e corajosa, porque assim o medo não vai te parar e não vai te impedir de viver as promessas que Deus tem para a sua vida. Medita nisso, tenha coragem, tenha ânimo, não se entregue, não desista, não retroceda, não fique sentado chorando, não fique sentada reclamando, avance. Deus ele já fez a promessa, Deus ele já sabe que a vitória é certa, porque ele prometeu, mas ele está esperando de você e de mim. Avance, avance, decida. Talvez você precise mudar algo na sua vida, sair de um relacionamento abusivo. Talvez você tenha que deixar lá atrás traumas, abandonos, abusos, mágoas, ressentimentos. Talvez você já errou uma vez, falou, não, vai dar errado de novo. E Deus está falando, tenha bom ânimo, tenha coragem. Vá em frente, avance. O medo não vai te parar. E essa é uma das receitas para vencer o medo. Qual? Confiar em Deus. Confie em Deus. Amém? Até a próxima palavra. Compartilhe esse vídeo com alguém. Deixe seu like. Vamos fazer com que esse canal cresça e que mais pessoas que precisam sair da vida de estagnação ouçam essa palavra. Talvez você conheça alguém que precisa ouvir isso, que precisa dessa resposta de Deus. Então compartilhe. Que Deus te abençoe e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.